Eu vou mostrar o processo de investir todo mês, aportar todo mês no MXRF11, no Fundo Imobiliário Maxi Renda, durante 5 anos e como isso faz o nosso patrimônio crescer ao ponto de que no final eu não preciso nem aportar mais, o dinheiro já está rendendo praticamente o quanto eu estou aportando. Então vamos lá, porque primeiro eu queria mostrar aqui como eu fiz essa simulação, né? Durante 5 anos, aportando todo mês. E eu comecei aportando R$400 todo mês. E com R$400 a gente compra mais ou menos 40 cotas aqui do fundo Maxi Renda, né? Desse fundo imobiliário. Então eu comecei comprando 44 cotas, porque o preço estava a R$9. Na média o preço é de R$10 desse fundo, né? O fundo tá aqui, o MXRF11, e eu comprei lá em janeiro de 2018 e eu continuei comprando todo mês. Então em fevereiro eu comprei mais 44 cotas porque o preço é R$9 e aí eu chego próximo dos R$400 que eu tô aportando todo mês. E aqui chegando em abril eu consigo já comprar só com os dividendos mais uma cota, né? Então eu comprei 40 cotas aqui do meu aporte mensal, mas eu também comprei uma a mais porque eu recebi aí R$10 a mais dos rendimentos, e aí eu fui lá e comprei mais uma cota. Lembra que como eu aportei só em janeiro, então eu só recebi em fevereiro meu primeiro retorno, né, meu primeiro dividendo, e aí depois eu recebi em março. Então eu recebi esses dois, né, em fevereiro e março, um dividendo na minha conta, e foi com esse dinheiro que eu fui lá e comprei em abril um a mais. E eu continuei fazendo isso, né, ao longo do tempo, e aqui em junho eu já estou comprando 2 cotas, e eu já consigo comprar às vezes 3 cotas até. Então, além de aportar R$400 todo mês, eu já estou aumentando o meu aporte todo mês, porque cada mês passa eu consigo comprar um pouquinho a mais. Isso aumenta bastante ao longo dos anos. Então, o primeiro ponto importante que eu queria trazer aqui são os aportes mensais, né? A consistência dos aportes mensais é que faz também essas cotas crescerem todo mês, eu conseguir aportar um pouquinho a mais todo mês, e eu receber dividendos todo mês. Então se eu venho aqui em proventos, que é o quanto eu recebo na minha conta corrente todo mês, vindo desse fundo imobiliário, eu recebo aqui ó, R$2,60 no primeiro mês que eu recebi dividendos, que foi em fevereiro, e depois em março eu recebi 6, e já juntando fevereiro, março e abril, eu consegui comprar uma cota a mais. E aí eu fui aumentando, então em maio eu já recebi R$10, que é suficiente já para uma cota. Em junho eu já recebi muito mais de R$10, que já é suficiente para quase 2 cotas aqui. Isso vem aumentando todo mês. Então a gente vê que no primeiro ano eu já estou aumentando o quanto eu recebo todo mês na minha conta e reinvestindo então mais ainda todo mês. E aqui vem o segundo ponto mais importante desse vídeo, que é o reinvestimento. No primeiro ano eu tô aqui comprando 1, 2, 3 cotas a mais todo mês, além do meu aporte. Mas quando a gente vai avançando aqui, ó, já no segundo ano, em 2019, eu estou aportando 5, 6 cotas a mais todo mês. Isso vai se acumulando, vai se acumulando. Lá no último ano, que foi em 2022, o último ano dessa simulação, né? Eu já estou colocando, além dos meus R$400 todo mês, eu estou colocando 32 cotas a mais. Eu praticamente estou colocando, mesmo que eu estava investindo todo mês, eu estou colocando a mais todo mês também. Então eu estou dobrando meu investimento, meu patrimônio está crescendo 2 vezes mais rápido agora, né, no último ano, comparado com o primeiro ano que eu comecei a investir. Então isso faz muita diferença, né? A gente vai crescendo aqui o quanto eu invisto, mesmo sem aumentar o aporte, só com reinvestimento eu vou crescendo o quanto eu invisto todo mês. Então a gente passou de receber e reinvestir R$10 por mês para a gente começar a reinvestir R$300 por mês. Isso é muita coisa. Aqui no final já estou ganhando basicamente R$250 a R$300 dependendo do mês. E isso eu uso para reinvestir. Então eu estou quase dobrando o quanto eu invisto. Se eu parasse de investir, eu não pudesse investir mais, aportar mais todo mês e parasse de colocar esses R$400, eu ainda estaria colocando R$300 por mês, porque é o dividendo que eu recebo. Toda vez que eu recebo esses dividendos, né, na minha conta, eu reinvisto e coloco mais R$300 por mês. E olha que legal aqui a gente vê também que quanto eu recebo por ano, né, cresceu de R$200 no primeiro ano, que eu recebi de dividendos, de lucro, né, desse investimento, para R$700 no segundo, mais de 3 vezes a mais já no segundo ano, o quanto eu recebo todo ano. E no terceiro ano eu já recebi R$1.170, no quarto ano quase R$2.000 e no quinto ano de investimento eu estou recebendo mais de R$3.000
Então já dá uns R$300 por mês que eu estou recebendo aqui. Isso sem contar o que eu estou aportando todo mês. Então esse conjunto aí do que eu recebo, mais o que eu aporto, faz meu patrimônio crescer muito mais rápido. E a gente vem para o terceiro ponto importante do vídeo, que é a consistência nos aportes para fazer o nosso patrimônio crescer. Olha isso aqui, a gente começou no zero, eu não comecei com nenhum dinheiro no primeiro mês, eu comecei aportando os primeiros R$400 e conforme eu vou aportando e eu vou reinvestindo meu dinheiro, eu cresci aqui para conseguir R$32 mil. E isso aportando R$400 por mês, mas também reinvestindo meu dinheiro. Então é claro, se você conseguir aumentar o aporte com os anos, às vezes recebendo mais, conseguindo colocar o 13º aqui, por exemplo, ou aumentando seu salário e conseguindo aportar R$100, R$200 a mais, isso aqui cresce muito mais rápido. Então a importância que eu queria mostrar aqui é de aportar, mas de reinvestir. E se você conseguir crescer o quanto você aporta todo mês, melhor ainda, você cresce bem mais rápido do que nesse gráfico aqui. E acho que a gente consegue ver aqui esse crescimento, né, não só nos proventos, mas na quantidade de cotas que eu tenho. Lembra que eu comecei colocando 40 cotas, né, R$400, e 40 cotas aqui viraram 3.082 cotas depois desses anos investindo. Então o número de cotas que eu tenho do fundo, né, minha participação nesse fundo cresceu muito mais porque eu vou aportando todo mês. Isso quer dizer que meu lucro vai ser bem maior agora do que era quando eu comecei a investir. Está crescendo bem mais rápido, cada mês mais rápido do que nos primeiros meses de investimento. E gente, isso é muito bom. Eu passei de colocar R$400 por mês, né, investir R$400 por mês, para ganhar R$300 por mês aqui só com esse fundo imobiliário. E se você está gostando, curte o vídeo e segue o canal, porque eu trago mais informações de fundo imobiliário, renda fixa e de carteira de investimento no canal. Mas eu preciso falar uma coisa aqui antes de você sair correndo e comprar tudo que você tem nesse fundo imobiliário. E o que eu quero falar é que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Que quer dizer que a gente não deve colocar todo o nosso dinheiro em um único investimento, em um único lugar. E tem vários motivos para isso. Um deles é que fundo imobiliário tem um risco e quando você vai investir, você vai conseguir ver aqui no preço. Então a gente teve meses, por exemplo, que o fundo imobiliário valia R$14 e logo depois passou a valer R$11, que é quase uma queda de 30%. É um pouco menos de 30% de queda, mas imagina você estar olhando quanto você tem de patrimônio, né, do seu dinheiro investido, e ele cai 30% de um mês para outro. Por mais que seja uma estratégia bem consistente aqui e bem boa, você vai ficar assustado, pode ficar assustado e com razão, porque o seu patrimônio diminuiu 30% aí de um mês para outro. E é claro que a gente tem meses também que ele subiu, né, tudo isso. Então lá no começo a gente estava investindo a R$9 e se ele sobe para 13, isso significa quase 40%, 50% de lucro em menos de um ano aí. Então existe uma variação no dia a dia, então é um investimento com maior risco, porque se você precisar do dinheiro e tiver em um momento em que desvalorizou 30%, você vai realizar aquele prejuízo lá de perder 30% do seu dinheiro investido. E para quem se animou com esse Maxi Renda, com o MXRF11, não é por menos. Se a gente olha aqui no comparativo com outros fundos, por exemplo, o MXRF11, como eu já mostrei, ele rendeu realmente 80% nos últimos 5 anos, o que foi bastante. Então foi um bom fundo imobiliário em rentabilidade. E se a gente pega alguns outros aleatórios aqui para a gente comparar, a gente vê que nem todo fundo foi assim. Esse daqui, se você tivesse investido R$1.000 por 5 anos, reinvestindo os dividendos, como eu fiz aqui no MXRF11, aqui teria rendido R$200 só a mais, comparado com o Maxi Renda, que rendeu R$800 a mais. Então realmente foi um fundo excepcional comparado com alguns outros fundos do mercado, mas lembrando que não é recomendação de investimento aqui, tá? É mais uma simulação para a gente ver as possibilidades na hora de investir em algo que vai além de renda fixa, que tem um pouco mais de risco.